Estava ali e lembrei, e até comentei ali com a minha esposa, tem uma letra muito bonita, um hino do Diante do Trono, eu acho que é o Diante do Trono, ou da Ana Paula sozinho, mas acho que é o Diante do Trono, que é o hino Me Ama, é do Diante do Trono, né? Ok. E lá pelas tantas tem uma frase que diz assim: o céu se une à terra como um beijo apaixonado. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Olha, meu irmão, vou te falar uma coisa. Se lá pelas tantas hoje, depois desse culto, bem na horinha de dormir, você passar perto da gata e falar para ela: o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu irmão, a tua segunda-feira vai começar mais feliz. Mas é uma frase bonita. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Mas o que seria isso, né? O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Na teologia, isso é chamado do estado de glorificação. É quando a vontade de Deus vai encher toda a terra, vai se unir a toda a terra, e toda a terra vai experimentar o fim bom de toda a criação. Aquilo que fala lá em Apocalipse, capítulo 21, que não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. O mal vai ser varrido da terra, não haverá mais mal, não haverá mais enfermidade. É o fim bom da criação. É quando o céu se une à terra. João fala isso, né? Ele diz que viu a nova Jerusalém descer para a terra. Isso é o que acontecerá. A gente sempre imagina, tem crente que imagina que quando morrer ele vai para o céu e vai virar um anjo desencarnado, né? Um anjo assim, não vai ter corpo, ele vai virar anjo. Tem crente que acha que vai para o céu e vai virar anjo, vai ter um corpo igual de anjo. Vai não, irmão, você é ser humano, você não é anjo e você não vai virar anjo. Eu não vou me transformar em outra coisa, eu vou ter a mesma identidade, eu vou ser o mesmo José. A Bíblia diz que nós teremos um outro nome, né? Mas eu terei esse corpo. Quando o Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que assim como foi com Jesus, será conosco. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou num corpo que as pessoas conheceram ele. Era um corpo glorificado, tinha uma aparência um pouco mais glorificada, santificada, mas era um corpo que inclusive comia e bebia. Isso é uma boa notícia, inclusive, né? Vai beber, é uma boa notícia. Uma Coca Zero para você, santificada lá no céu, né? Então, assim, as pessoas têm a ideia de que vão virar um anjo, uma coisa assim. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Em tratando do ser humano, corpo sem espírito é defunto. Espírito sem corpo é fantasma. Você não vai ficar nem defunto e nem vai ser fantasma. Você vai ser um ser humano que vai ressuscitar. A Bíblia diz que todos ressuscitaremos em corpo. Porém, é um corpo de glória. É o que João fala lá em 1 João. Ele diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, ainda não somos tudo que haveremos de ser, mas já somos alguma coisa. Olha, isso que é importante. Não somos tudo, mas já somos alguma coisa. Mas quando aquele que é perfeito se manifestar, nós seremos como ele. Isso é, quando Cristo voltar e redimir toda a criação, nós ressuscitaremos e toda a criação será redimida. O céu vai descer para a terra. Essa terra não vai ser destruída. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que o mundo, ora, como conhecemos, logo, breve passará. Ele vai ser redimido também. Assim como o nosso corpo vai ser redimido, como foi com Jesus, esse mundo também vai ser redimido, porque Deus não vai jogar fora a sua criação. A criação está subjugada pelo pecado, e Paulo fala que a natureza geme com dores de parto, em agonia, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, quando ela será liberta de toda a mácula e subjugação do pecado. Então, assim como o nosso corpo será liberto daquilo que o pecado provocou, a natureza também será liberta, ela será purificada. Amém ou não amém? Então, o que vai acontecer? O céu vai se unir à terra. Então, isso pode ser entendido, na teologia é entendido como glorificação. Quando o nosso corpo e a natureza vai passar pela glorificação, a restauração, a perfeição de Deus. E a vontade de Deus para a criação será completa, plena. Tudo estará debaixo do reinado de Deus. Isso já aconteceu e acontecerá. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu com Jesus. Jesus é aquele que é 100% Deus, 100% humano. Ele tem no seu corpo os traços dessa natureza, mas é também Deus em todo o seu espírito, porque Deus é espírito. Então os céus se uniu à terra em Jesus, e nós vimos a declaração de Deus beijando a natureza em Cristo. Em Cristo o céu se uniu à terra como um beijo
apaixonado. Em Jesus nós temos a declaração de Deus do que Deus deseja para a criação, do que Deus deseja para o ser humano, do que Deus deseja para toda a sua criação. É por isso que Jesus é o homem perfeito. Então, quando nós olhamos para Jesus, o que nós vemos? Nós vemos o tipo de ser humano que Deus quer que nós sejamos. Ele é o ser humano perfeito. Ele é o ser humano que foi beijado pela divindade. Ele é o próprio Deus. Ele é o ser humano que Deus diz: aqui está a minha vontade para o ser humano. É por isso que toda vez que Jesus curava alguém, sempre que Jesus ressuscitava, sempre que Jesus dava visão ao cego, a voz ao mudo, dava audição ao surdo, curava as pernas e a paralisia de um paralítico, ele estava antecipando o poder da ressurreição. Ele estava antecipando aquilo que o reino de Deus fará. E ele estava trazendo para a terra a manifestação do reino de Deus. Pensa. Veja, olha, meu Deus. Pensa no seguinte. Deus criou o ser humano reto e perfeito. Olhos para ver, boca para falar, ouvido, não só para falar, boca para comer também, né? Para comer, ouvido para ouvir, pernas para nada, e vai. Perfeito. Quando o pecado entra no mundo, a natureza é subjugada ao pecado. E o pecado vai degenerando a natureza. E tudo que é humano vai se confundindo, se colapsando. Quando Cristo vem, ele olha e começa: eu vou colocar a natureza em ordem. Eu fiz olhos para ver. Você está cego? Veja. Ouvidos são para ouvir. Você não ouve? Ouça. Boca é para falar. Não fala? Fale. Pés são para andar. Não anda? Anda. Ele estava antecipando o fim bom para a natureza. Os céus se uniu à terra. E a terra já não está em rebelião. Em Cristo, a terra, a natureza, está sujeita ao Criador. É por isso que ele está dormindo, os discípulos estão desesperados, dizendo: Senhor, não te importa que perecemos? Fica tranquilo, eu estou em sintonia com a natureza. Vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. E os discípulos falam: mas quem é esse que fala com o vento, ele ouve, obedece, fala com o mar, ele ouve e obedece. Ele está em sintonia com a criação. Irmão, só a verdade, é bonito, né? Isso será ainda mais glorioso no reino que virá. Mas em Cristo nós já temos uma demonstração e uma antecipação daquilo que vai acontecer. Quando Jesus voltar, então nós teremos uma manifestação perfeita. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, se você quiser só acompanhar aí, né? Os irmãos da projeção aqui são rápidos. Efésios capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha, irmãos, o que está escrito aí, ó. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Desvendando-nos um mistério da sua vontade. Então Deus tem uma vontade para o ser humano, para a criação. E em Cristo Deus está desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Então em Cristo Deus está revelando a sua vontade, ok? De fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como as da terra. O céu se une na terra como um beijo apaixonado. Então em Cristo nós teremos a convergência de tudo. Em Cristo nós teremos a plena manifestação da vontade de Deus. E essa plena manifestação da vontade de Deus é o que a Bíblia chama de reino de Deus. O que é o reino de Deus? Nós temos várias formas de chamar, de dar nomenclatura ao reino de Deus. Isso é legítimo, porque a Bíblia também assim o faz. Mas em termos básicos, o reino de Deus é a vontade soberana de Deus sendo acolhida sobre todos os corações e na criação. É a vontade de Deus.
É a plena vontade de Deus sendo acolhida. Isso é o reino de Deus. O texto que nós lemos fala sobre que Jesus se apresentou pregando o Evangelho de Deus. E qual é o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus é esse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Não próximo daqui um dia, daqui 2 dias, daqui 1000 anos, daqui 3 anos ou daqui 10 anos. Não, é próximo, perto, ao alcance da mão. Ele está ali, é tangível, é visível, é palpável, é material, pode abraçar, pode beijar. É em Cristo está o reino de Deus. E todo aquele que segue o Cristo, discípulo de Cristo, modelo de Cristo, é aquele que recebe o governo de Deus sobre o seu coração para ser um testemunho da vontade de Deus e do reino de Deus entre os homens. Então o reino de Deus está próximo, está ao alcance da mão. Ele chegou, ele está aqui, vocês estão vendo, ele está diante dos olhos. Jesus vem trazendo a mensagem do reino de Deus. E ao pregar a mensagem do reino de Deus, ele fala em Lucas capítulo 4, versículo 18. Olha o que é o reino de Deus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, olha, é o governo de Deus. A gente costuma dizer assim: Jesus andou sobre as águas porque era Deus, Jesus multiplicou pães e peixes porque era Deus, Jesus transformou água em vinho porque era Deus, Jesus fez os milagres porque era Deus. Não! Jesus não fez tudo isso porque era Deus. A Bíblia diz que ele não usurpou ver o mundo como Deus. Antes humilhou-se a si mesmo e veio a esse mundo como servo. Tomando sobre si a morte, foi obediente ao Pai até morte e morte de cruz. Ele não fez tudo o que fez porque era Deus. Ele fez tudo o que fez porque ele era um homem regido pela vontade de Deus, o reino de Deus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e ele me ungiu. Eu não estou fazendo porque eu tenho unção própria. Eu estou fazendo porque o Espírito do meu Pai é que me guia. É ele que vai me levando, é ele que vai me conduzindo. Nós somos conduzidos pelo Espírito, e ser conduzido pelo Espírito é ser conduzido pela vontade de Deus, igual reino de Deus. E quando o homem é conduzido pelo reino de Deus, quando o homem manifesta o reino de Deus, quando o homem está dentro daquilo que é vontade de Deus, o que acontece com ele? Jesus fala: ele me ungiu para pregar as boas novas. Eu tenho boas novas de salvação, e essas boas novas de salvação fará com que o cego veja, pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão, o ano da libertação. É a vontade de Deus libertar a sua criação. E Jesus é aquele que encarnou essa vontade. Ele trouxe essa vontade. Jesus não fez o que fez porque era Deus. Ele fez o que fez porque ele estava debaixo da plena vontade de Deus. E estar debaixo da plena vontade de Deus é, em primeiro lugar, experimentar e manifestar o fim bom da vontade de Deus para toda a criação. Porque o reino de Deus, guarde no seu coração, o reino de Deus é o fim bom da criação. Olha, meu irmão, você não precisa ser um teólogo, um antropólogo, para poder perceber que tem algo errado com a humanidade. Em São Paulo, alguns rapazes de classe média resolveram um dia pegar gasolina, fogo, e sair tacando fogo em mendigo. Quer dizer, o que é isso? Em Belo Horizonte, um rapaz comprou um arco, flecha, moderno, e foi para a praça e de longe ficava atirando flecha e matando gente. No Brasil. Que isso? A gente cria Hitler. Que isso? A gente olha para aquilo que está acontecendo lá no Oriente Médio. Eu achei maior engraçado lá que o governante lá esqueci agora como se a nomenclatura correta, lá do Líbano, disse que quer mandar Israel, ao contrário, o Netanyahu, do premier de Israel, diz que quer mandar o Líbano para o passado, colocar isso no passado, no final, no fim da história, para o passado. Como se aquele povo já não vivesse no passado. Os caras estão brigando lá por terra de Abraão. Meu Deus do céu. Os caras botam filho, esposa, irmãos, pai, mãe, tudo em guerra por causa de... Quer dizer, tem uma coisa muito errada com o ser humano. O Chesterton, que é um pensador da igreja que eu gosto muito, ele escreveu um livro chamado Ortodoxia, que, olha, meu irmão, todo crente não deveria passar desse mundo para o outro sem ler. Ortodoxia, é um livrinho pequeno, mas é uma coisa maravilhosa. O Ortodoxia é o seguinte: o camarada ele pode ser um ateu bacana, daquele ateu que tem motivo, sabe, que tem bom argumento, ele pode ser, mas depois de ler Ortodoxia,
Se ele for um ateu honesto, ele vai dizer assim, olha, eu posso não acreditar, mas pelo menos eu sei que tu tens motivo para, porque o livro é realmente extraordinário. O Chesterton diz o seguinte, um dia estavam fazendo uma campanha num jornal inglês, e falaram assim, qual o problema do mundo? Aí o pessoal começou a escrever carta para dizer qual o problema do mundo, para ver se ia dar um jeito no problema do mundo. E o Chesterton escreveu uma carta. E na carta dele ele colocou, o problema do mundo? Fácil, o meu coração. A gente adora dizer que o problema do mundo é a logística, a economia, é esse, aquele, é tal e tal. Mas qual é o problema do mundo? É o coração do ser humano. Não é o que Tiago fala, lá no capítulo 4 da sua carta? Acaso as guerras e contendas que há entre vocês não vêm de dentro do coração de vocês? A gente adora colocar a culpa no capeta, né? Tudo que dá problema é o capeta. Né? Mentir, eu não sou mentiroso não, é o diabo. O diabo certo fica olhando e dizendo, mas rapaz, roubei, rapaz, eu não sou ladrão, não, mas é o diabo. Mas onde é que está o problema do mundo? Irmãos, o diabo não faz ninguém pecar. Satanás é um surfista. Surfista não faz onda no mar. O surfista espera o mar da onda. E quando o mar da onda, ele surfa. O diabo não tem poder de fazer ninguém pecar. O diabo é surfista. Quando tu levanta a onda de inveja, loucura, soberba, prepotência, orgulho, o diabo surfa. Acabou, glória, irmão. Eu gostaria de ler um texto com vocês de Marcos. Abra sua Bíblia aí, Marcos, ou acompanha a leitura. Marcos capítulo 7. E 18. Antes de ler, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Marcos capítulo 7, versículo 18. Jesus foi convidado para jantar na casa de um camarada lá, né, dos fariseus, lá os doutores da lei, e os discípulos vieram da rua com muita fome, sentaram na mesa e já começaram a comer. Não lavaram mão, não lavaram o pé, começaram a comer. Aí tinha a lei dos anciões, que a comida é santa. E para comer você tem que lavar a mão, lavar o pé, passar por um ritual de purificação e só então comer. Porque se você comer sem lavar a mão e sem lavar o pé, você está contaminando a comida e se contaminando. Então, está contaminado, ok? Está contaminado. Aí os discípulos vieram da rua e... Aí eles olharam e contaminaram. Aí o Jesus teve que tirar os discípulos daquela enrascada ali, né? Que senão ia dar um debate teológico, né? Dos grandes. Aí olha o que Jesus fala, Marcos capítulo 7, versículo 18. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Será que vocês não podem compreender que tudo que é de fora e entra no homem não pode contaminar o homem? Porque não entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia, o que sai de dentro do homem, isso contamina o homem, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de onde? Do diabo? Não, de dentro do homem. E contaminam o homem. E por que esses males têm profundo acesso ao coração do homem, à vivência do homem? Por que o homem fica, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu tento evitar quando vi, já pratiquei, miserável homem que eu sou? Paulo está falando aqui dali antes dele se entregar a Cristo. Por que ele está falando? Porque ele está dizendo que ele é dominado pelo coração, pela vontade, pelo desejo que habita nele, e esse desejo que habita nele estava corrompido pelo pecado. As pessoas até falam assim, eu tenho que tomar uma decisão, o que eu faço? Segue o teu coração. Cuidado, irmão. Teu coração. E como ainda nós não somos tudo o que haveremos de ser, quer dizer, nós já estamos em Cristo, já somos uma nova criatura, mas como nós ainda não somos tudo o que haveremos de ser, nós sempre corremos um risco de dar ouvido ao coração e de deixar aflorar essas coisas que querem nos contaminar. O processo da glorificação na vida do crente, da salvação,
É um processo longo, é um processo que leva tempo, e só vai acabar o dia que nós partimos daqui para o céu, quando Cristo vir buscar a sua igreja, e quando Ele restaurar todas as coisas. Até lá, nós estaremos sempre nessa guerra, sendo dilacerado pelaquilo que quer a carne e pelaquilo que quer o espírito. Não é o que Paulo fala aos Gálatas, que a vossa carne milita contra o vosso espírito, e o vosso espírito milita contra a vossa carne, para que vocês não façam aquilo que vocês desejam fazer. Então nós queremos as coisas de Deus, e buscamos, mas nós estamos numa guerra sempre constante. É por isso que o processo da conversão, irmão, ela é tão difícil. É muito difícil. O processo da conversão é igual um foguete quando sai da atmosfera. Tu já viu ou não? O Elon Musk está mandando bastante agora para o céu, né? O Elon Musk é um camarada maravilhoso, né, irmão? O pessoal dizia assim, foguete não dá ré. Agora dá ré. Ele fez um foguete lá que dá ré, uma coisa inacreditável. Olha a capacidade do ser humano, né? E o foguete, quando vai sair da Terra, a sensação que você tem é que ele não vai subir. É aquela explosão, e fogo, e tu olha e diz, meu Deus, isso aí não vai dar conta. Quem aqui já andou de avião? Quem aqui já andou de avião pela primeira vez sabe como é que é, irmão? A sensação que tu tem é que ele não vai decolar. A primeira vez que eu fui andar de avião, eu fui pregar em São Paulo, e foi um pouquinho depois do acidente do pastor Luiz Antônio, aquele acidente da TAM, em Congonhas. E eu posei aonde? Não sei se vocês perceberam durante esses dias que eu estou aqui, eu não minto não, irmão. Coragem não é o meu forte, né? A vida está sempre sob risco, né? Eu estou esperto, eu estou sabendo disso. Eu não vou mentir para ninguém aqui não, irmão. E aí, eu preocupado com aquilo, né? Com posar. Mas foi a primeira vez, aí eu descobri que o decolar é terrível, irmão. Porque o decolar, a sensação que tu tem, depois tu costuma, mas a sensação que tu tem é que não vai dar conta aquele negócio. Isso aqui não vai. Né? A vida cristã é a mesma coisa, a sensação que tu tem é, isso aqui não vai. O camarada aceita Jesus nas primeiras semanas, é uma maravilha, irmão. O C.S. Lewis diz assim, se você não sabe o quão mal você é, tente ser bom pelo menos uma semana e depois de um mês me fala. Ninguém sabe o quão mal é até tentar ser bom de verdade. E no começo é uma força tremenda, porque tu tem que fazer aquela força, é igual um foguete que vai subindo. Força, a gente tem que, meu Deus, não é fácil. E aí chega um momento da conversão, irmão, que é o foguete sai da atmosfera, e aí ele plana no espaço. Primeiro ele faz muita força, para subir, não é fácil. E depois que ele passa a atmosfera, que ele rompe a atmosfera, ele... A vida com Deus é a mesma coisa, irmãos. A carne fica ali militando contra o espírito, e a gente vai sendo dilacerado, e às vezes isso dura 1 ano, 2, 4, e vai durando um tempinho. Agora escuta, irmão, a santidade é um processo que é a vida inteira. É a vida inteira. Mas a conversão, ela tem um tempo. E cada um tem a sua medida. Existe um tempo que, se o camarada não deu uma resposta positiva ao mistério que se manifestou nele, ele não consegue mais dar uma resposta positiva, porque a mente dele foi cauterizada. Ele vive de pecado e renovo, e de tanto remendar aquele tecido da consciência, você já não encontra mais onde dar ponto, não consegue mais remendar nada, porque o camarada... É por isso que Davi, quando pecou, Davi estava bem cauterizadinho, né? Bem cauterizadinho. Que o profeta veio e contou a própria história na frente dele. Ele disse, quem é esse homem? Manda matar. O profeta, tu não está vendo que é tu, miséria? O cidadão, quando está cauterizado, é assim, irmão. Ele fala, aquilo é um linguarudo. Ele falando que o outro é o linguarudo. E Davi já estava assim. Aí o Davi orou a Deus e disse, Senhor, me dá um novo coração. Não renova esse. Porque esse aqui já não, essa consciência aqui já não serve mais. Eu preciso de algo novo. É por isso, como já foi dito aqui, que a palavra de Jesus a Nicodemos é extraordinária. Não adianta renovar, não adianta fazer amontoadinho. O reino de Deus não faz puxadinho na consciência de ninguém. Eu era um bom pai, eu era um bom filho, eu sou um bom esposo, eu sou um bom patrão. Então agora eu aceitei Jesus, eu vou trazer o que eu era e o que eu sou e vou remendar com aquilo que é o Evangelho. Não, Jesus disse, tem que nascer de novo, deixar essa consciência e receber uma consciência que está totalmente rendida e prostrada ao desígnio de Deus.
Porque se ela não estiver totalmente rendida ao reino de Deus, nós teremos dificuldade de experimentar o fim bom de Deus para a nossa vida. O fim bom de Deus para nós como comunidade que dá testemunho da vontade de Deus. Nós estamos numa guerra com esse mundo. Eu gosto de um livro, fugiu agora o nome do autor, que ele dá um conceito bem nas primeiras páginas do livro, ele traz um conceito de mundo, igreja e reino de Deus. Ele diz que o mundo é um sistema de oposição a Deus. Então a Bíblia fala do mundo, por exemplo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, mas João diz que nós não devemos amar o mundo. Se Deus amou, por que nós não podemos amar? O que é mundo? Mundo são 3 conceitos. O primeiro conceito de mundo é um mundo geografia, do Senhor é a terra e tudo que nela há. O segundo conceito de mundo, o mundo é um sistema de oposição a Deus. Paulo diz, não vos conformeis a este mundo, um sistema de oposição a Deus, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O terceiro conceito de mundo é o mundo como um coletivo de pessoas, onde tiver 2 ou mais, é um mundo. Você entra numa casa, tem um mundo ali, tem uma ética, tem um código, tem uma linguagem, que não tem a ver com a sua forma de viver, tem a ver com a forma de viver daquela família. É um mundo deles. Então, quando a Bíblia fala de mundo, a Bíblia está falando de um sistema de oposição a Deus. O que é a igreja? A igreja é aquela que abandonou a rebelião do mundo. O mundo em Adão se rebelou contra Deus e disse, eu não quero o reino de Deus, eu quero andar conforme a minha vontade. E todos nós nascemos fazendo parte desse sistema. Mas um dia, ao ouvir a palavra da salvação, nós nos arrependemos e falamos, Senhor, nós estamos abandonando a rebelião e voltamos aqui para servir ao Rei Jesus, porque somente o Senhor tem legitimidade de reinado. E aí nós recebemos o reino de Deus. Então quem é a igreja? A igreja é a comunidade daquele que dá o testemunho do reino de Deus na história. Nós estamos dando testemunho de uma natureza que está sendo glorificada. Quem mentia não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Quem invejava não inveja mais. Ó, até... sinais. Então, nós somos aqueles que abandonamos a rebelião. Quem é você? Você é aquele que abandonou a rebelião. Você abandonou a rebelião que te escravizava e veio para Cristo. E você recebeu a boa nova, como Jesus apareceu aqui em Marcos falando, que ele apareceu dizendo, o reino de Deus chegou, abandonem a rebelião, arrependam-se, e creiam no Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova do quê? Do reino. E qual é a boa nova do reino? Que o rei tem um fim bom para a criação. Que Deus tem um fim bom para você. E esse fim bom não é só quando Jesus voltar. Porque tem gente que acha, irmão, que a fé cristã é um negócio meio sadomasoquista, né? Ele acha que é um masoquismo, assim, que ele vai sofrer aqui na terra para poder ganhar o céu. Mas que negócio que é esse, irmão? Nós lemos aqui em Atos, nós lemos aqui ontem, aqui na igreja, Paulo falando a uma comunidade de gentios, que o Deus dos céus não deixou nenhum homem sem testemunho, mas que deu aos homens infiéis e que não são dele, que não se converteram a ele, tempos e estação frutíferas, chuva para regar sua terra, abasteceu o seu celeiro com mantimento. E Paulo fala, os seus corações com alegria. Por que tem crente que acha que a gente tem que sofrer aqui para poder merecer o céu? Se Deus dá alegria para o ímpio, por que vai privar o crente? Então a mensagem do reino de Deus, Jesus não disse, qual é a mensagem do reino de Deus? Eu vim tirar vocês do inferno e levar para o céu. Não, isso é um aspecto. Essa não é a mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem do Evangelho é o reino de Deus. E o reino de Deus não só o que virá, mas o que se faz aqui e agora. É o reino de Deus na história. Então Deus não me salva apenas do dia que eu vou fechar os meus olhos para esse mundo, e aí eu deixei de ir para o inferno e fui para o céu, estou salvo. Não, salvação se dá aqui e agora.
Eu já falei aqui hoje para vocês, o C.S. Lewis fala que quem vai para o inferno já está vivendo o inferno. Quem vai para o céu já está vivendo o céu. Jesus disse que quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Não é que terá, ele tem a vida eterna. Está nele. Vocês lembram de Jesus com a conversa com a mulher samaritana? Não. O que é o inferno? Eu vou mostrar para vocês o que é um inferno na vida de um ser humano nesse tempo presente. Jesus conversa com a mulher samaritana. Qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede. A mulher fica interessada. Opa, espera aí. Mas da água que eu tenho para dar, quem beber jamais tornará a ter sede. Ela fala, Senhor, eu quero dessa água, porque eu tomo água, e isso não descedenta nunca. E Jesus fala, eu estou sabendo disso aí, porque tu já tivesse 5 maridos. E o que tu tem agora também não é teu. É sede, né? É sede de quê? Sede de amor, sede de compreensão, sede de vida, sede de relacionamento saudável, restaurado, sede de existir e se sentir importante, sede de se sentir amado, sede de se olhar no espelho e ter alegria daquilo que está vendo, sede de olhar para a vida e dizer, graças a Deus eu acordei, é mais um dia de vida, um dia de maravilha. Não é só segunda-feira, é segunda-feira que é o dia que nos fez o Senhor, é o dia que você olha e diz, obrigado Deus, pela casa que eu tenho, pelo alimento que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pelo filho que eu tenho, obrigado pela saúde, obrigado pela vida. É vida, e vida com abundância, é uma vida sem essas máculas e feridas infernais. Tem crente que é mais triste do que o ímpio. Como? Não, irmão José, eu estou sofrendo aqui, mas pelo menos eu vou ganhar o céu. Mas querido, você não entendeu ainda a mensagem? Não é o céu que Jesus veio pregar, é o reino. E Jesus disse, o reino não vem com aparência externa. O reino de Deus está onde? Em vós. Oh, meu Deus. Em vós. E por isso Jesus fala para a mulher samaritana, quem beber da água que eu dou no seu interior, nascerá uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Você vai estar descedentado, porque você vai receber vida interior, você vai receber vida pelo lado de dentro, é vida, e vida com abundância, é o reino de Deus, é o fim bom, é o desejo de Deus para a tua vida. Deus quer te libertar dessa depressão, dessa angústia, dessa raiva, dessa mágoa, dessa mácula, dessas feridas que você carrega na alma. Deus quer que você olhe para o teu pai e para a tua mãe com alegria, com paz de espírito, com paz no coração. Deus quer que você beije, abrace e seja diante das pessoas tranquilo, sereno. Se te convidou, amém. Se não te convidou, teu coração está em paz. Viva o reino! O reino nos livra das aflições? Não. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele deixa a mensagem, tem de bom ânimo, eu venci. E venci como? Cheguei do outro lado amargurado? Não. Tem gente que fala, eu vou chegar no céu nem se for quebrado. Não. Você vai chegar inteiro, completo, com todas as promessas de Deus se cumprindo na tua vida, e tendo vida e vida. Você crê nessa palavra, meu irmão? Levante essa mãozinha, receba essa palavra para começar essa semana. Você vai chegar no céu completo, vivendo o céu, respirando o céu. Você vai chegar com o coração limpo, com o coração em paz, e em nome de Jesus, chegará você, tua casa, tua família, os teus filhos, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. O reino de Deus é o fim bom de todas as coisas. Deus tem um fim bom para você, amém, irmão? Eu quero que você acredite nisso. Há um fim bom de Deus para você. Talvez você chegou aqui, meu irmão, e a vida maculou você, você está quebrado, ferido. Talvez são relacionamentos. Olha, meu irmão, vou te falar uma coisa. Eu tenho aprendido isso. Se alguém não conhece você, não tem intimidade com você e não gosta de você, não é de você que essa pessoa não gosta, é dela que ela não gosta. Eu tenho aprendido isso.
Pessoas vão gostar de você, pessoas vão odiar você, e isso não tem a ver com você, tem a ver com essas pessoas. Quem está em paz ama, se alegra, sorri, vive em paz. Quem está vivendo o inferno, não gosta de ninguém, não gosta de nada, reclama de tudo. Deus não quer que você viva assim. Deus quer te dar vida, meu irmão. Vida, em nome de Jesus. Deus quer curar do seu coração as amarguras, as mágoas, em nome de Jesus. Porque você está debaixo do governo do rei. E Jesus é o rei por legitimidade. E aquele que é súdito desse rei, cúmplice desse rei, vive de forma legítima. Eu gosto dessa expressão, Jesus é o rei por legitimidade. Agora na política, eu ouvi uma palavra de um irmão que falou assim, não sei o que, a política e tal, não sei o que, a igreja e tal. Aí ele falou assim, a Bíblia diz, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Deixa eu botar o microfone aqui para dar um exemplo mais claro. O irmão falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A pergunta que a gente tem que fazer é, o que não é de Deus? O que não é de Deus? Não é César e Deus. Não, meu irmão. Porque Jesus não está competindo com César, nem com o diabo. Jesus é rei sobre tudo. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. De Deus é tudo. Não há oposição. Não há oposição. Todo aquele que se opõe está vivendo de forma ilegítima. Jesus, ele inverteu, ele é o Senhor. E tudo está abaixo dele. E aquele que não dá glória devida a ele, está em rebelião com ele, mas dele é tudo. Uma vez eu orei por um jovem, que ele falou assim para mim, irmão José, ora por mim, porque eu tenho pouco tempo para Deus. Trabalho muito, faço faculdade, eu tenho pouco tempo para Deus. Eu disse, tá, meu irmão, e quando você não está servindo a Deus, você está servindo quem? Você está trabalhando para quem? Você está estudando para quem? O teu tempo é de quem? É do diabo? Ele disse, não, irmão, misericórdia. Eu disse, o teu tempo é de Deus, meu irmão. Não, mas eu queria fazer a obra de Deus. E tá, mas o teu próximo não é obra de Deus? Não é Deus que deu um lugar para o homem trabalhar? Então teu trabalho também é de Deus. Tua profissão também é de Deus. O teu estudo também é de Deus. A tua inteligência também é de Deus. As tuas emoções também é de Deus. Tudo é de Deus. Irmão, Jesus é o Senhor de tudo. Não existe 1 centímetro quadrado dessa vida que Jesus não fale, isso aqui é meu. Na tua vida não existe 1 centímetro quadrado que você fala, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui é meu, eu vou tratar do jeito que eu quero. Não, querido, não. Isso aí é a mentalidade de quem está em rebelião contra o rei. Quem está em sujeição ao rei diz, isso aqui é do rei. O que é do rei? A minha saúde é do rei, o meu dinheiro é do rei, a minha casa é do rei, os meus filhos são do rei. Eu achei linda essa palavra de apresentação, eu não conhecia, mas eu achei bem interessante. O teu filho não é teu, de Deus. E a gente trata tudo como se fosse nosso. E a gente ainda tem a coragem de vir consagrar para Deus e depois dizer, não, quem manda no meu filho sou eu, não é Deus não. Mas tu não consagrou? Tudo é de Deus, meu irmão. Olha, isso aqui é uma coisa interessante. Veja bem, irmãos, nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo vai trabalhar na igreja, nem todo mundo vai ser um zelador, nem todo mundo vai ser um sonoplasta, nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo. Que bom que haja muita gente com disponibilidade, mas nem todo mundo vai fazer. Nem todo mundo vai ser um pastor, nem todo mundo. Mas a obra de Deus é tudo. Por exemplo, um pastor serve. O pastor... Eu acho engraçado o pessoal às vezes fala assim, né? O pessoal às vezes fala assim para mim assim, o que tu faz? Eu disse, eu sou um ministro do Evangelho. Tá, tu não faz mais nada? Eu acho que o camarada pensa que é assim, eu estou lá em casa dormindo, de repente, tem que pregar. Aí eu chego aqui, abro a Bíblia, pronto, a mágica acontece e eu prego. Queria que ele se trancasse no escritóriozinho um pouquinho e ficasse lá um pouquinho para ver, né? Qual é a minha função social? Eu sirvo a sociedade. Ou como um amigo nosso fala, né? Eu produzo algum labor para a sociedade, né? Qual é o meu labor para a sociedade? É pregar a palavra de Deus, trazendo esperança para o coração humano.
Tira a igreja da sociedade para te ver num país como o nosso, irmão. Isso aqui não é Europa não, querido, isso aqui é Brasil. Quantas pessoas são salvas pela ação da igreja, e não só a igreja pentecostal, não só a igreja evangélica, mas quantas pessoas são salvas pela religião, quantas pessoas têm na sua vida uma possibilidade de esperança. Tira a igreja de dentro de muitos bairros dessa cidade para você ver o que vai acontecer. Eu vim de um bairro chamado Matadouro, meu irmão. Eu vi metade dos meus amigos sendo sepultados com 19, 17 anos de idade pelo tráfico. E o que a igreja salvou de pessoas lá dentro? Dando perspectiva de vida. Jesus fala que o reino de Deus é como uma árvore que cresce e faz sombra, e muita gente vem para aproveitar dessa sombra. Se os nossos governantes acham que é difícil governar o Brasil, e ainda tem muitos deles que lutam contra a igreja, tira a igreja do Brasil, aí eles vão ver um país difícil de governar. A igreja faz sombra para muita gente. O que isso quer dizer, irmão Josiel? Que todo homem de Deus, pregando ou cantando, ou não fazendo isso, cuidando de carro, sendo mecânico, sendo padeiro, atendendo na repartição pública, fazendo costura, toda pessoa que faz alguma coisa, faz diante de Deus, está servindo a humanidade. Eu sirvo o espírito das pessoas, o psicólogo, a alma, o pastor também nos seus aconselhamentos, e o padeiro, o corpo, e a costureira, a veste. Jesus disse: vocês andam preocupados com o que havereis de comer, de beber e de vestir. Isso aí o Pai vai dar para vocês. Então quem costura para te dar veste, está sendo usado por Deus. Quem te dá alimento, está sendo usado por Deus. Irmão José, eu queria fazer algo para Deus, mas eu não sei pregar, não sei liderar, não sei pastorear, não sei, eu não posso fazer nada. Tá, o que tu vai querer? Eu sou bancário, então eu não posso fazer nada. Mas você está trabalhando para Deus, o teu tempo é de Deus, a tua vida é de Deus. Você está consagrando os teus bens a Deus, é tudo de Deus. Falei hoje pela manhã e vou repetir, isso aqui é um conceito do Dallas Will. Tudo que nós fazemos às quatro mãos, as minhas e a de Deus. Então, toda vez que eu estou apertando a sua mão, Deus está apertando a sua mão comigo. Toda vez que eu estou ministrando, Deus está comigo. Toda vez, minha irmã, que você está costurando, Deus está lá com a senhora. E a senhora está fazendo aquilo diante de Deus. Toda vez, meu irmão, que você está cuidando da zeladoria da igreja, você está fazendo isso com Deus. Você está fazendo um serviço glorioso e digno diante de Deus. Toda vez que você cuida de forma honesta do carro de alguém, meu irmão mecânico, você está fazendo isso para a glória de Deus. Toda vez que você faz um pão lá na padaria, meu irmão, é para a glória de Deus. Toda vez que você faz um banoffee, minha irmã, aí é glória mesmo. Aí é glória. Aí é graça sobre graça. Está fazendo diante de Deus. Jesus não é Senhor só do terreno da igreja, irmãos. Jesus é Senhor de tudo. Tudo. Amém ou não amém? Amém. Eu vou pregar mais 40 minutos, irmão. Amém. Meu Deus. Não, estou encerrando. Mais 5 minutinhos já estou encerrando. O reino de Deus, portanto, é um sinal profético. E a nossa deificação, a nossa glorificação, que ainda não se consumou, é ter essa compreensão do reino de Deus. Que salvação é você desenvolver a sua salvação em todas as áreas da sua vida. E como que você faz isso? Vivendo debaixo da consciência de um reinado de Deus, de que Jesus é o rei de todas as coisas. Ele é o rei de todas as coisas. E esse reino é chamado o reino da reconciliação. Lá em Romanos, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 2, versículo 6 ao 8, Paulo diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós estamos nessa esperança da graça de Deus, porque Cristo, versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós estamos vivendo no reino da reconciliação. E essa reconciliação não é só com Deus. A salvação, ela começa com uma reconciliação entre o Criador e a criatura, mas também da criatura para com a criatura.
O reino de Deus é a reconciliação do homem para com seu Deus, mas também do homem para com seu semelhante. Então nós estamos no ministério da reconciliação, e não só com seu semelhante, mas com tudo aquilo que tem à sua volta. Nós temos que nos reconciliar com a criação, com a natureza. De saber que tudo que existe, cada flor que existe, está na existência sendo sustentada pela graça de Deus. Portanto, o nosso cuidado com a criação é um cuidado de filho de Deus. Nós não olhamos para o mundo como um lugar para torrar. Nós olhamos para o mundo como um santuário, porque foi criado por Deus. E nós fomos reconciliados com a natureza. A Bíblia coloca a natureza como um organismo vivo, irmãos. E de fato ela é, porque se tem vida nesse planeta, esse planeta é um organismo vivo. Ele se defende. Aí tem crente, mas por que dá? Aí os furacão cada vez maior, sempre houve, né? Desastre natural. Mas por que houve? Porque o pecado colapsou. E cada vez aumenta mais, porque a iniquidade está se multiplicando. Você não precisa nem de aquecimento global para saber que existe algo errado com a natureza. A Bíblia fala isso. A natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que olham para a natureza e dizem, nós não podemos torrar a natureza, destruir a natureza. Por quê? Porque foi criada por Deus. E como Cristo já nos restaurou e um dia vai restaurar a natureza, nós já estamos manifestando aqui agora, no tempo e na história, o que Cristo fará. Nós nos relacionamos diferente com a natureza, porque Cristo vai cuidar da natureza, então nós também cuidamos diferente. E isso se dá em todas as áreas e todos os aspectos da nossa vida. Para encerrar, o reino de Deus é o reino daqueles que são chamados filhos de Deus. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 15, Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nós saímos, a salvação é sair do reino das trevas, o reino da rebelião, e vir para o reino do Filho. Então o que é o reino de Deus? É o reino dos filhos de Deus, onde nós nos enxergamos, nos entendemos, nos comportamos como identidade primária essa. Nós somos agora não mais rebeldes. Nós estamos debaixo do reinado do rei legítimo Jesus. E porque nós estamos debaixo do reinado legítimo do rei Jesus, nós somos declarados filhos de Deus. Veio para o que eram os seus, mas os seus não os receberam. Mas todo aquele que creu nele, que recebeu, ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Meu irmão, eu vou te fazer uma pergunta, responda no seu coração. Como que as pessoas te conhecem e como você justifica a sua identidade diante das pessoas? Como que nós geralmente justificamos a nossa identidade das pessoas? Eu sou Josiel, eu sou casado, sou esposo da Suzana, eu tenho um filho Davi, de 11 anos de idade, eu moro em Penha, e eu sou ministro do Evangelho, e eu vou falando aquilo que eu faço, com quem eu sou casado, etc, etc, etc. Mas nada disso diz quem verdadeiramente eu sou. Até o meu nome será trocado. Uma certeza eu tenho. Qual? E isso não vai mudar nunca. Eu sou um filho amado de Deus. Quem é você? Você é um filho amado de Deus. E tudo que nos acontece, nos aflige nessa vida tem um propósito. Nos fazer esquecer que nós somos filhos amados de Deus. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele disse, se tu és filho de Deus, mas se tu és filho de Deus, por que essa enfermidade? Mas se tu és filho de Deus, por que Deus te permite essa luta? Mas se tu és filho de Deus, por que Deus permite essa frustração? Mas se tu és filho de Deus, por que tu moras nessa casa? Mas se tu és filho de Deus, por que é que ele vive melhor e você vive assim? Mas se tu és, isso é sempre a voz do diabo. Mas saiba que antes de Jesus ouvir a voz do diabo, ele teve a sua certeza lá no Rio Jordão, a qual primeiro ele ouviu a voz de Deus dizendo, este é o meu filho amado. Às vezes as pessoas olham para você, o que elas dizem de você? O passado dele, olha quem ele era, olha o que ele fazia, olha o que ela era, olha o que ela fazia, olha quem eles eram.
Mas sabe o que Deus fala? O teu passado joguei no mar do esquecimento e dele não lembro mais. E você quer saber o que eu sei de você? Eu sei que você é o meu filho amado. Nós já vamos encerrar. Você pode colocar sua mãozinha no seu coração e fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite com muitas dúvidas acerca do amor de Deus. Talvez você tenha enfrentado uma batalha para que essa salvação realmente se transforme numa conversão total. Os desânimos vão batendo em você, as provações vão te desanimando, mas em nome de Jesus, receba essa palavra em oração, enquanto você ora com os olhinhos fechados, em nome de Jesus, recebe essa oração. Você é um filho amado de Deus, e não importa o que o mundo diz ao seu respeito, você é uma filha amada de Deus, e não importa o que o teu passado fez de você, você é uma nova criatura agora, e agora você é um filho e uma filha amada de Deus. Você não está mais no reino da rebelião. Jesus te comprou com o sangue dele, e o maligno não pode mais te tocar, porque você é um filho e uma filha amada de Deus. Pessoas ainda vão te acusar, apontar o dedo para você, mas em nome de Jesus há um dedo do céu apontado para você, e marcando você com uma certeza: você é um filho amado de Deus. Você recebeu o Espírito Santo da promessa, que grita dentro do teu coração dizendo: Abba Pai, Paizinho querido, e testifica no seu coração: você é um filho amado de Deus. O pecado não definiu você, o passado não definiu você, a língua do fofoqueiro não definiu você. O que define você é o que Deus bradou nos seus ouvidos: você é um filho amado de Deus. A luta vem, a provação vem, e o diabo fala: se você é filho de Deus, por que dessa luta? Mas em nome de Jesus, receba essa certeza: você é um filho, uma filha amado, amada de Deus, e ninguém vai mudar isso. Só quem é filho e filha amada de Deus, se coloque de pé, glorificando, adorando ao Pai, ao Rei Jesus, que reina sobre todas as coisas. Você é filho, 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 filho amado de Deus. Já nenhuma condenação há para aqueles que agora estão em Cristo Jesus, porque todas as coisas foram feitas novas, e nada mais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque em Cristo o Pai nos vê como filhos, e você está unido a Deus pelo amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Você é um filho de Deus. Você pode procurar alguém que está à sua direita, à sua esquerda, abraçar ele, abraçar ela e dizer: você é um filho, você é uma filha. Abraça ele, alguém aí, ore por ele, abençoe ele, diga: você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, em nome de Jesus. Louve a Deus, sou um filho de Deus. Enche essa casa de louvor a esse amor que é eterno, que é grande, que é santo.